Nós já tivemos a crise na Grécia, na Irlanda, Portugal e Espanha com profundos desequilíbrios, um desemprego altíssimo. A próxima a entrar no jogo é a Itália, exceto a Alemanha e a Inglaterra, que tem um perfil um pouco melhor. A perspectiva é de um crescimento bastante medíocre. Então, não há mercados. Essa estratégia de expandir mercados, quer dizer, o mercado vai estar numa profunda retração. E no mundo em desenvolvimento, a interrogação é se a China consegue manter esse desenvolvimento na média de 9% ao ano. Eu acho que é insustentável. É o segundo motor do mundo, né? Quem está sustentando esse crescimento e financiando grande parte da dívida americana são os chineses. Agora, a Índia, a China também. E o mundo periférico conseguem manter essa taxa de desenvolvimento? Essa é uma questão. Então, o cenário para o ano que vem recomenda prudência. E aí, o Cláudio tocou, quando eu falo que nós não fizemos o dever de casa, é porque nós não agimos sobre as questões estruturais. Nós precisamos modernizar o mercado de trabalho, nós precisamos de uma verdadeira reforma tributária, que modernize a estrutura tributária, que faça justiça tributária, que simplifique, desburocratize e dê competitividade. E nós temos que desarmar a armadilha do crescimento. Nós temos um arranjo fiscal mal feito, ainda não dá clareza de sustentabilidade no futuro. Por conta disso, temos que manter uma taxa de juros, que é a maior taxa de juros real do mundo. Investimento. E isso provoca atração de dólares, de moeda externa, e isso desvaloriza o dólar e valoriza o real, trazendo uma profunda... Essa é a armadilha cambial. Da guerra cambial. Porque tem a exatamente. causa exógena, quer dizer, todos os elementos que vêm de fora, mas tem uma questão que é feita em casa. Nós temos uma taxa de juros enorme, que é uma resposta ao desequilíbrio fiscal e estrutural. Isso atrai dólares e a oferta excessiva de dólares derruba o valor do dólar frente ao real. E as nossas importações, as nossas exportações são comprometidas, tanto que o país está se desindustrializando. Eu vou a participação da indústria para o deputado Cláudio Pucci. Não, eu não estou. No fundamento nós concordamos. Né? No fundamento nós concordamos. O que ele estava mencionando é que o Brasil, nos últimos anos, desde o Plano Real... Mas eu quero direito de resposta. Não, claro, na verdade eu não fiz um contraponto. O que eu acho que, quando eu falo que o dever de casa não foi feito, é nas questões estruturais. Nós estamos desperdiçando. O nosso crescimento foi muito abaixo da China, da Índia, poderia ter sido igual. O nosso desenvolvimento, a taxa de crescimento do PIB foi menor que a média da América Latina. Então, nós fomos razoavelmente bem, mas poderíamos ter ido muito melhor. Porque as questões estruturais não foram resolvidas. E nós já passamos 7 meses do governo Dilma e não há uma iniciativa sólida de um conjunto de reformas estruturais. Mas então não há cenário para o fim da guerra cambial? Falar primeiro das reformas estruturais. Reforma estrutural, a meu ver, você começar a mudar a distribuição de renda desse país, aumentar o salário mínimo, como nós estamos aumentando, garantir uma política social que tire milhões da miséria e da pobreza. Isso é estruturante. Bolsa Família é estruturante, o Plano Brasil Sem Miséria é estruturante. É você conseguir fazer com que o Nordeste se integre à economia nacional. Por que nós não entramos nessa crise? Por que ano passado nós crescemos 7,5%? Porque nós temos um enorme mercado interno de massas que foi mobilizado por transferências do governo federal, através do Bolsa Família, transferências previdenciárias e pelo aumento do salário mínimo. Para todo mundo, né, as cidades do interior do Nordeste, da Amazônia, as médias cidades, os grandes centros urbanos, são exemplo disso. Hoje, os ganhos na Bolsa de Valores estão, inclusive, migrando para empresas nacionais, porque, inclusive, empresas de varejo, que são as empresas que atendem o mercado consumidor de massa. Isso é muito estruturante. Agora, em relação a reformas estruturantes, que seja para tirar direitos, aí nós temos uma discordância. Por exemplo, reforma de mercado de trabalho. Que reforma de mercado de trabalho seria essa? Nós não podemos desonerar a folha simplesmente... Bem, isso é uma medida tributária, concordo, temos que desonerar a folha para aquelas empresas exportadoras intensivas em trabalho, mas temos um problema na Previdência. E hoje a medida anunciada pela presidência Dilma foi muito importante dizer que vão fazer um teste por 6 meses
e qualquer impacto negativo na Previdência vai ser coberto pelo Tesouro. Então, estão fazendo um teste nesse primeiro momento para exatamente não criar um rombo na Previdência, que hoje é superavitária graças ao crescimento econômico. Reformas estruturantes, medidas estruturantes, é o PAC. É você construir portos, construir estradas, construir hidrelétricas, construir medidas de investimento medíocre. Medidas que elevaram a taxa de investimento do PIB, você sabe disso, a maior taxa de investimento dos últimos 20, 25 anos. Nós tivemos durante os anos do Fernando Henrique taxas baixíssimas. Isso é estruturante. Agora, é necessário avançarmos ainda mais. E realmente o problema dos juros brasileiros é uma coisa que nós precisamos enfrentar. Os juros brasileiros atraem esses capitais que apreciam, mesmo no cenário onde os Estados Unidos aposta para depreciar sua moeda para poder exportar. E fazendo isso, mas qual é o problema dos juros altos no Brasil? Eu não sou daqueles que acham que o problema dos juros altos no Brasil é um problema de gastos excessivos do governo, o problema da dívida pública. A nossa relação de dívida-PIB já chegou a 60%, hoje é 39%. Nós temos países com uma relação de dívida-PIB onde a relação é muito maior e as taxas de juros são menores. Então, os Estados Unidos, a Itália, outros países. Portanto, não há uma relação direta, porque esse é o diagnóstico daqueles que lá estão enfrentando o Obama dos Estados Unidos, tem que cortar gasto social. Se nós começarmos a cortar gastos sociais aqui no Brasil, além de nós desestimularmos a demanda, nós vamos aprofundar a nossa extrema desigualdade. Nós temos um problema, na realidade, de uma história de alta inflação nesse país, de contratos muito indexados, se anuncia uma inflação de 5%, contrato de aluguel já quase que naturalmente, né, são reajustados nos contratos. Nós temos uma economia que é quase como um atleta que é acostumado a correr com anabolizantes, né? Então, o nosso piso para controle da inflação é muito alto. Então, isso gera um problema que vai exigir, nos juros de curto prazo, medidas no futuro para que nós baixemos. Eu quero entrar numa pergunta que é para Maria Lúcia, exatamente sobre o que o senhor falou de inflação. Alexandre, de Minas Gerais, Alexandre Alves, pergunta se nos próximos 2 anos, que foi o cenário que o governo brasileiro colocou como cenário de cautela a partir da crise financeira atual nos Estados Unidos, ele pergunta se nos próximos 2 anos pode-se esperar um aumento inflacionário, um processo inflacionário no Brasil. No Brasil. Esse clima recessivo é um clima que não leva à inflação. E, aliás, aqui no Brasil, a inflação está muito baixa, muito controlada e não justifica esse seguido aumento de juros. O Alexandre Tombini já falou que até o final do ano volta para o centro da meta. Sim, até eles já admitiram. O problema é que aqui no Brasil a nossa inflação não é uma inflação decorrente do crescimento da economia ou decorrente de um aumento da demanda. A nossa inflação, ela decorre fundamentalmente do aumento do preço das tarifas de energia elétrica, combustíveis, energia, tarifas de transporte, todos os preços administrados. E justamente esses preços administrados, eles deveriam ser melhor controlados pelo governo. Um outro fator que tem provocado a inflação que a gente tem aqui é a do preço dos alimentos, que o governo considera o preço lá fora para balizar os preços aqui, verificar a inflação, o que também não deveríamos fazer, porque somos autossuficientes em alimentos. Enfim, são políticas que não tem nada a ver com o aumento dos juros. Esses preços que estão provocando a inflação não se modificam com eventuais aumentos dos juros. Esse aumento dos juros... E nem impactos externos, como é o caso da pergunta dele? Pois é. A questão agora dos impactos externos, que eu queria deixar claro, primeiro, que essa questão do regime de metas de inflação que está em vigor no Brasil, na nossa opinião, é totalmente equivocado, só está servindo para subir seguidamente as taxas de juros, como já subiram 5 vezes no governo Dilma, e servindo também para estimular essa enxurrada de dólares que entram aqui. Aí o Banco Central faz a leitura, tem muita moeda em circulação, enxuga esses dólares
Como que enxuga? Fica com esses dólares e entrega título da dívida que rende os maiores juros do mundo, aplica esses dólares em título da dívida americana que não rende quase nada. O que isso representou para o Brasil em 2009? Um prejuízo para o Banco Central de 147 bilhões de reais. Maria Lúcia, em 2010, nessa sua 50 fala, bilhões. Eu vou incluir a pergunta do José Soares para você também. Nesse raciocínio que você fala sobre o investimento num mercado duvidoso, que é o mercado dos Estados Unidos. Ele pergunta, vimos uma crise no setor imobiliário, vimos com George Bush, pai, o crescimento do endividamento em relação às guerras. E agora estamos assistindo a uma crise do câmbio. Será que é possível prever uma futura crise? Não é possível buscar novos mercados de investimentos para o Brasil? É a pergunta do José Soares do Pará. Perfeitamente. Nós defendemos a criação do Banco do Sul, que é uma proposta que já foi, inclusive, aprovada pelos ministros da região. O ministro Guido Mantega estava em 2007 nessa reunião, de criação de um banco regional, que as nossas reservas poderiam estar investidas aqui na região, gerando investimentos reais, e não investimentos em guerras e investimentos em instituições financeiras falidas, como os Estados Unidos está fazendo. A nossa proposta é incentivar e nós esperamos que a presidenta Dilma envie para o Congresso essa proposta, porque é uma iniciativa, é uma prerrogativa do Executivo que em seguida deve ser aprovada pelo Congresso, porque não tenho, como os deputados disseram, esse pacote de urgência aprovado nos Estados Unidos é mero paliativo. Por quê? Porque o verdadeiro problema que provocou a crise não está sendo atacado. Uma auditoria governamental feita pelo Departamento de Contabilidade Oficial dos Estados Unidos provou que o Fed, o Federal Reserve Bank, que é o Banco Central Americano, que aliás é importante dizer que lá é um banco independente, é privado, o Banco Central Americano é privado, repassou para os bancos em risco de quebra nada menos que 16 trilhões de dólares de 2007 a 2010. Ou seja, a dívida total norte-americana é de 14,3 trilhões. Hoje foi elevada em mais 900 bilhões. Então, chegou a 15,2 trilhões. O FED repassou 16 trilhões aos bancos. Que, aliás, é um limite que já foi elevado 102 vezes desde que o teto da dívida foi criado. Pois é, mas agora, imagina a situação. O que o FED deu para os bancos é 16 trilhões, importância maior do que o total da dívida do país. É evidente que essas medidas adotadas hoje, elas apenas adiam o problema até que eles consigam transferir o problema para o resto do mundo. E de que forma, a minha pergunta para os deputados, de que forma esse novo teto da dívida, que, como eu disse aqui, já foi elevado 102 vezes, desde que há 94 anos atrás o teto foi criado e a autorização é dada pelo Congresso, de que forma que essa elevação sucessiva também não alimenta uma capacidade de endividamento sem fundos cada vez maior? Não, isso é um fenômeno típico do capitalismo avançado, quer dizer, a economia monetária descola da economia real. Marx tem uma frase que na crise o capitalismo retoma sua alma mercantilista. Se houvesse, quer dizer, quando havia o padrão ouro, a moeda era ancorada numa mercadoria concreta que era o padrão universal. Na medida que você começa com expansão do crédito e a sofisticação do mercado financeiro, derivativos, todo o tipo de operação e operações virtuais que você transfere dinheiro de Hong Kong para o México, do México para a Europa, da Europa para o Brasil, em espaços de uma semana. Então, esse mundo é um mundo, como o Guimarães diz, viver é muito perigoso nesse mundo contemporâneo. Então, se o Estado... tudo é baseado em confiança, em credibilidade. Porque quem faz a operação promete que vai resgatar aquele título, aquele compromisso no futuro. Se se quebra a expectativa de recebimento, se a expectativa é negativa em relação a que os credores
vão obter o pagamento, né, dos seus créditos, tudo cai por terra. Aí é o efeito que foi mencionado, é o efeito em cascata, de dominó. E isso que aconteceria se os Estados Unidos... É quase impensável, é quase caricatural a China puxar a orelha dos Estados Unidos, ó, tem um juízo. Quer dizer, a China é o grande financiador da dívida americana. Então, é um mundo cheio de armadilhas e surpresas. É o quinto financiador. Eu sei, mas com uma taxa de juros, e isso qualquer pessoa leiga que está nos assistindo em casa tem que pensar o seguinte: que característica genética do Brasil nos leva a ter a maior taxa de juros real do mundo há muito tempo? Tem que ter uma explicação. Não, isso ninguém explica. Assim, não há nenhuma característica genética. Do ranking. Arranha algumas explicações, o Cláudio esbarrou, tangenciou em algumas questões, mas como a nossa debatedora explorou muito bem, vários componentes da formação de preço pouco tem a ver, não são sensibilizados pela taxa de juros básica, a Selic. Então, assim, tem um mistério, e isso é que atrai, quer dizer, a gente fica debilitado. Tem aspectos muito positivos na economia brasileira, mas estamos ou não estamos vivendo uma desindustrialização? A participação da indústria no PIB retomou a época do Brasil agroexportador. É claro que o setor serviços cresceu muito e é típico da sociedade contemporânea também. Mas nós retrocedemos no processo de industrialização. Nós estamos ancorados, grande parte do nosso superávit comercial está ancorado em commodities. Então, exportamos minério de ferro, produtos siderúrgicos, café, soja. Vez ou outra entra um avião da Embraer. Mas a competitividade na nossa indústria está profundamente abalada. Hoje se lançou, é preciso ver as medidas amanhã, um detalhamento maior. Eu li o documento genérico, o folheto que foi distribuído hoje. Há um diagnóstico correto, mas eu acho que nós temos que caminhar para medidas profundas. Não é nada fácil. Cláudio é nosso presidente da Finanças e Tributação. É muito fácil falar na retórica em reforma tributária e fiscal. Mas a gente assistiu o jogo político nos Estados Unidos. Todo mundo quer aumentar a despesa, diminuir impostos e não tem. O Milton Friedman já falou, não tem almoço grátis. Então, nós temos. Vamos fazer uma reforma tributária? Não é só mexer no ICMS, não. Vamos ter coragem de criar um verdadeiro IVA, um Imposto de Valor Agregado. Vamos modernizar a estrutura, simplificar as normas, o custo administrativo para a iniciativa privada e para o próprio governo. Mas o Cláudio é presidente, sabe que não é nada fácil, porque cada cabeça é uma sentença. Eu tenho uma pergunta aqui, eu quero sair do macro e um pouco mais para a realidade do nosso cidadão aqui no Brasil. É uma pergunta de uma pessoa aqui no Distrito Federal, Carlos José. Ele disse que tem uma pequena empresa no comércio, quer saber de que forma a desaceleração da maior economia mundial pode afetar o negócio dele, não só o Brasil, mas ele especificamente lá na ponta do comércio. Olha, pode afetar à medida em que, eventualmente, as compras da economia americana para a economia brasileira possam criar uma reação em cadeia, né? Compro laranja, por exemplo, laranja do Brasil, né? E a renda advinda da venda de laranja possa afetar o comércio. Mas isso não é um cenário que nós estamos enfrentando neste momento. Por quê? Eu fico feliz que nós já estejamos num outro momento, Pestana, na história do Brasil. Porque o que nós vivemos na década de 90, e eu era estudante de economia no início da década de 90, eu ouvia, né, depois, na década de 90, o presidente falar que tinha que abrir para a liberalização financeira, deixar tudo quanto é capital especulativo para o Brasil, porque isso aumentaria o crescimento econômico, é o que se ouvia nos jornais, na imprensa econômica e nos governantes. Na época era o presidente Collor que abriu o mercado para as empresas. Faziam piadas jocosas com o Lula quando ele começou a viajar para a África, para o Irã, para abrir novos mercados para o Brasil, porque o negócio era vender só para os Estados Unidos. Eu lembro, como se fosse hoje, os comentaristas econômicos falando isso, quando nós começamos a apostar não na ALCA proposta pelos Estados Unidos, e aí a história do México, que se associou aos Estados Unidos, veio a experiência do México agora, que era o grande modelo na década de 90, e nós apostamos no Mercosul e na Unasul, que é no mercado de países com as mesmas características. E isso foi um movimento político, isso não foi uma obra da natureza,
Isso não foi uma obra das forças de mercado, foi uma decisão política que custou muita luta nesse país e que está se comprovando como correta. Nós conseguimos nos blindar relativamente em relação à crise americana, não só a gente, mas a Índia e a China. Foram exatamente os países que, a partir de um certo momento, não seguiram a cartilha do FMI, que tinha que cortar gasto, que tinha que implementar políticas de redução de investimento público para garantir, segundo essas teorias estapafúrdias, que o investimento privado não fosse reprimido pelo investimento público. São essas teorias que não encontram apego à realidade, né? Os fatos não confirmam isso. Então, para o comerciante daqui de Brasília, José Carlos, né? Carlos José, nós estamos trabalhando aqui na Câmara, talvez seja aprovado, inclusive, semana que vem, com esforço de todos os partidos, devo dizer, que é uma ampliação do Super Simples, que garante para um pequeno empreendedor como ele uma redução dos impostos, uma simplificação dos impostos, inclusive aumentando o teto. Nós fizemos ano passado uma coisa que eu considero fantástica, que é a criação do microempreendedor individual, que permite com que, inclusive camelôs, mototaxistas, pequenos empreendedores, possam ter a formalização pagando uma pequena contribuição previdenciária, sendo totalmente isento de impostos federais e alguns impostos municipais, pagando de R$ 35 a R$ 45 por mês, tem direito, inclusive, a garantias sociais, trazendo muita gente para a formalização. Nós já temos aí 1.200.000, né, microempreendedores individuais nesse período. Então, nós estamos apostando no mercado interno de massa. Agora, nós temos realmente muitos desafios, e esses desafios vão exigir que nós não caiamos em outra cantilena que nos contaram. Felizmente, o povo brasileiro não acreditou que o Brasil tinha uma vocação, uma economia de serviços e uma economia voltada à exportação de bens primários, né, associados aos nossos recursos naturais abundantes. Na verdade, agora temos sorte, porque estamos fazendo um esforço de defesa da exportação. Né? E temos esse problema do câmbio. Esse problema do câmbio, para mim, é o maior desafio da economia brasileira. Eu sou adepto à tese que nós temos que avançar nos controles de capitais e nós temos que encontrar mecanismos para, sim, baixar os juros. Agora, não vale vir aqui dizer que tem que baixar os juros e lá no plenário da Câmara dizer que o Banco Central não está sendo ousado o suficiente porque está usando medidas muito tímidas, leia-se, aumentando poucos juros para combater a inflação. Deputado Poti, agora pronunciei seu nome corretamente. Isso. A gente está com 5 minutinhos para finalizar. Eu vou para Maria Lúcia para a última pergunta, que é da Carolina Vargas, ela que é de São Paulo. Ela diz o seguinte: assisti a todo o programa. Segundo o que consegui aprender, o Brasil tem altas taxas de juros para financiar o próprio gasto do Brasil. A China desvaloriza a moeda artificialmente para financiar o país. E os Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo agora com os Estados Unidos. Então, ela pergunta, que tipo de financiamento é um financiamento sustentável? Veja bem, a nossa dívida pública aqui no Brasil, ela já está em quase 70% do PIB. Esse número de 39 é a dívida líquida, que, aliás, é um conceito que só existe no Brasil. A dívida pública, que é a dívida que teria que ser honrada e é a dívida sobre a qual são calculados os juros, a dívida bruta ela já está em quase 70% do PIB. E é extremamente preocupante porque temos as maiores taxas de juros do mundo. Essa dívida, aqui no Brasil, consumiu, em 2010, 44,93% dos recursos do orçamento da União. Quase 45% dos recursos da União, ano passado, foram para pagar juros e amortizações da dívida. E esse cenário prejudicou o investimento em todas as áreas sociais. Por exemplo, a educação recebeu 2,89%, enquanto a dívida é 45%. Saúde, 3,91%. A reforma agrária, tão necessária para o país, né, para o assentamento do homem na terra, para minimizar o problema urbano das favelas e tudo mais, 0,16%. E segurança, que é um drama, 0,16%. Quer dizer, reformas estruturantes que levam tempo também. Saneamento básico. Outro dia, uma pesquisa do IBGE
mais de 60% dos brasileiros não têm acesso a saneamento. E nós estamos falando da 7ª maior economia do planeta. E 60% sem saneamento básico. Por quê? Quanto que está lá no orçamento para saneamento? 0,04%. Então, nós temos que rever a grande reforma que tem que ser feita no nosso país, é o enfrentamento desse processo de endividamento público, que a CPI da dívida pública, ano passado, na Câmara dos Deputados, demonstrou que essa dívida tem servido para pagar a própria dívida. Ela é uma dívida que cresceu sem contrapartida ao país. Uma dívida que não se justifica. Uma dívida feita para pagar dívidas anteriores, eivadas de indícios. Desde a ditadura militar, dívida feita para financiar a ditadura, para matar muita gente aqui no Brasil, foi se transformando, mudando de roupa em vários processos. Isso a CPI mostrou a ilegitimidade de processo de transformação de uma dívida em outra e depois de dívida externa na atual dívida interna, entre aspas, porque ela está em mãos de estrangeiros, em grande parte. Então, a verdadeira reforma que nós temos que enfrentar é rever esse processo de endividamento. Aí é que temos que ter ousadia. Tanto PT, PSDB, PMDB, não importa, porque quem está pagando essa conta são os milhões de brasileiros excluídos de acesso a serviços públicos de qualidade, embora paguem a maior carga tributária do mundo. Discordo que o salário mínimo esteja bom, deputado Pucci, porque pelo artigo 7º da Constituição... Eu não disse em nenhum momento que o salário mínimo está bom. Não, aí foi recuperado. Teria mais eu falei que nós estamos aumentando, que isso é mudança estrutural. Só das reformas estruturantes que o Brasil precisa está muito levar longe adiante. Nós temos visões diferentes de reforma estruturante. Eu estou dizendo que nós aumentamos o salário mínimo real. Né? Aumentou, mas ainda está... Criamos o Bolsa Família, tiramos 16 milhões da miséria. Temos outro plano. Eu não disse que está bom, não. Eu acho que tem que ser muito maior. Inclusive, essa é a visão do governo. Pois é, inclusive está a 1/4 do valor calculado pelo DIEESE para atender à Constituição Federal, temos total acordo, de que diz que o salário mínimo teria que dar conta de todos os gastos sociais. Então, a gente marca um novo debate sobre as reformas que o Brasil precisa para diminuir as taxas de juros e entrar nos trilhos do desenvolvimento dessa dívida. Auditoria. Bom, o Expressão Nacional fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês pela presença e agradeço a você de casa que sempre nos acompanha. A gente se vê na próxima terça-feira no Expressão Nacional. Até lá.